Então, queridos, por gentileza, vamos abrir em Apocalipse no capítulo 12 para esta noite. E a semana passada nós estudamos Apocalipse capítulo 10, versículo 1 até o capítulo 11, versículo 19, na sua sétima trombeta. E, e a gente raciocinou o que mais, dentro do contexto da revelação de Apocalipse, para aqueles que estavam perseguindo a igreja, o que mais o Senhor podia fazer com eles, porque eles recusaram-se a arrepender. Desde Apocalipse capítulo 6 foi apresentado assim o arsenal das armas de Deus contra os perseguidores, e teve até Apocalipse 6, 9 a 11 apresentando o grito desesperado, um apelo diante do trono dos cristãos perseguidos. E o que João estava presenciando eram devastadores julgamentos de advertência do Senhor. Capítulo 6, 12 a 17, até o 9, 19, na sexta trombeta, mostrou isso. E apesar dos perseguidores estarem experimentando aqueles dolorosos chamados de Deus ao arrependimento mediante a disciplina dele, o resultado foi teimosia. Os perseguidores recusaram mudar. Apocalipse capítulo 9, versículos 20 e 21. E então o capítulo 10 se abriu com a ideia de que o verdadeiro castigo tinha que vir e não podia esperar mais. E parece que ia ter até acontecer 7 trovões, e seriam mais advertências para os perseguidores, mas esses trovões foram silenciados e João foi ordenado a não escrever, porque capítulo 10, versículo 6, não haveria mais demora. Deus olhou do céu o coração endurecido dos perseguidores, recusando a se arrepender, e o que Deus iria fazer agora é trazer o seu julgamento total contra os perseguidores e defender o seu povo. E até foi dado, a partir do capítulo 10, versículo 8, um livrinho para que João pudesse comer, para que ele continuasse profetizando, especificamente contra essas nações que estavam se aliando para se levantarem contra o reinado do Senhor. Mas antes que o julgamento fosse completamente revelado, na sua sétima trombeta, nós tivemos um intervalo no capítulo 11 para mostrar o que estava acontecendo com o povo de Deus durante esse terrível período de perseguição. A ideia é que, como no capítulo 7, lá o povo de Deus foi selado, aqui o povo de Deus foi medido. Nós sabemos que no Novo Testamento nós somos o templo do Espírito Santo, e de maneira simbólica, capítulo 11, versículos 1 e 2, o templo foi medido, seus adoradores, representando a ideia de que Deus conhece o seu povo e os protege. Mas o átrio exterior, fora do templo, o pátio dos gentios, não foi medido, porque os gentios perseguidores não estavam sendo protegidos pelo Senhor, pelo contrário, contra eles iria cair a justiça divina definitivamente. E o que a gente teve, então, nos capítulos 11, versículos 3 a 13, foram 2 testemunhas que representam a igreja, que num período de perseguição estavam, de fato, pregando o evangelho. E eles foram, depois de um período, então, de anúncio do evangelho, eles foram brevemente dominados e derrotados por uma besta que saiu do mar. E ela, inclusive, na sua perseguição, matou essas 2 testemunhas que representavam a igreja. Mas Deus vindicou essas testemunhas e depois de 3 dias e meio elas ressuscitaram e elas foram ao céu, representando exatamente o que estava acontecendo com os mártires cristãos do primeiro século. Eles estavam protegidos pelo Senhor, mas não significa ausência de morte. Significa que, na medida em que eles morrem testemunhando, eles vão para a presença imediata do Senhor, mostrando assim a vitória desses mártires. Ainda que houvesse dor, perseguição e aflição, no final o povo de Deus estava saindo vitorioso. É a mensagem que Deus quer comunicar através do livro de Apocalipse. E aí, finalmente, capítulo 11, nos versículos 15 a 19, veio a sétima trombeta. E Deus acabou manifestando a soberania dele sobre o mundo, e Deus acabou derrotando os perseguidores e dando vitória completa para o seu povo. E o apelo dos mártires, em Apocalipse 6, 9 a 11, acabou sendo atendido na sétima trombeta. E a sétima trombeta mostrou então o reinado supremo de Deus, na medida em que ele acaba recompensando o seu povo, que estava sendo martirizado, e condenando os perseguidores.
O que a gente tem para essa noite agora, a gente vai ler Apocalipse capítulo 12, versículos 1 a 17, é o livro de Apocalipse apresentado de uma nova perspectiva, de um ponto de vista diferente, ainda que as lições elas venham a se repetir. No final do capítulo 11, na sétima trombeta, já poderia até ter encerrado o livro de Apocalipse. Mas nos capítulos 12 a 22, Deus, então, como um bom pregador, vai dar ênfase à sua mensagem, encorajando a sua igreja. A atenção vai mudar, afinal de contas, para a batalha que está acontecendo nas regiões celestiais. E essa batalha que está acontecendo nas regiões celestiais acaba se manifestando aqui no mundo dos homens. E a igreja do Senhor está sofrendo perseguição do Império Romano. Mas capítulos 12 e 13, a gente tem de um lado da batalha Satanás e os seus dois aliados, besta que emerge do mar e besta que emerge da terra. E Apocalipse capítulo 14, versículos 1 a 5, do outro lado da batalha, tem Cristo e os redimidos. E o resto do livro, então, vai responder, afinal de contas, quem vai vencer essa batalha, e é nesse sentido, então, que a gente vai observar o restante do livro de Apocalipse. Mas, se alguém, por gentileza, quiser ler Apocalipse capítulo 12 para a gente, versículos 1 a 6, depois desse breve resumo, e aí depois a gente vai pensando em cima juntos. Posso ler, Josué? Obrigado, Neves. Acho que o Neves aí pela ordem, depois numa próxima leitura, Fernando. Apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida de sol, com aí que os olhos com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de bronze sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e lhe deu e 10 chifres, né? 7 cabeças e 10 chifres, Isso. tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-a na terra. O dragão pôs-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar seu filho, no momento em que nascesse. Ela deu à luz a um filho, um homem, que governará todas as nações com, com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. 6. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali sustentassem durante 1000 anos, 1260, 1266 dias. Obrigado, Isso. Neves. Obrigado pelo Desculpa, serviço, irmãos, amado. eu não estou conseguindo fazer a leitura daí. Eu estou com uma Bíblia com uma letra muito pequenininha aqui. Eu vou ter que Tudo buscar meu tranquilo. celular. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Então, Perdão aí. o Apocalipse capítulo 12 se abre com essa cena de um grande sinal no céu. Se a gente olha, resumindo os primeiros 6 versículos, tem uma mulher e ela já está em trabalho de parto. Ela vai dar à luz a um menino e esse menino, ele vai então reger as nações com cetro de ferro. Mas antes mesmo que o menino nasça, tem um dragão. Ele tem
7 cabeças e 10 chifres. E ele então se coloca na frente da mulher para que, versículo 4, ele possa devorar o filho quando ele nascesse. De fato, o filho nasce, é um filho varão, versículo 5, e ele acaba sendo arrebatado por Deus, protegido por Deus e arrebatado até o trono. E a mulher, então, é permitido com que ela fuja para o deserto, onde já havia sido preparado um lugar para ela, certamente por Deus, para que ela, então, pudesse lá ser sustentada por 1.260 dias. Essa é a cena lida pelo Neves para nós. A mulher, nesse texto, apesar de literalmente uma mulher humana ter dado à luz a Jesus, que é Maria, a mulher aqui não representa Maria, ainda que muitas das estatuetas, onde a denominação católica adora aquela imagem de Maria, muitas vezes Maria está representado com essa figura aqui de Apocalipse 12, vestida de sol, com a lua debaixo dos céus e uma coroa de 12 estrelas. Esse texto não representa Maria literalmente. A mulher aqui representa o povo de Deus. Você lembra da história do Jacó e sua família em Gênesis capítulo 37? E lá naquele texto nós tínhamos José como o filho preferido de Jacó, dentre os 12 filhos que ele tinha. E ele apacentava os rebanhos do pai, juntamente com os outros irmãos dele, e os outros irmãos dele, assim, não eram muito obedientes. E ele trazia relatório para o pai do mau comportamento dos irmãos, o que gerava, da parte dos irmãos, uma animosidade em relação a José. Além disso, José parecia um pouco arrogante, porque ele tinha alguns sonhos estranhos que ele tinha coragem de contar para a sua família. Às vezes ele contou para a família que ele sonhou que tinham 12 feixes. E esses 12 feixes representavam então ele e os 11 irmãos. E os 11 feixes que representavam os irmãos se curvavam diante do feixe que representava ele e José. E isso gerava uma irritação cada vez maior dos irmãos em relação ao José. Além disso, José ganhou uma túnica colorida, mostrando a preferência do pai por ele. E numa outra circunstância, José contou um outro sonho. Tinha sol, lua e 12 estrelas. E sol, lua e 12 estrelas se curvavam. E 11 estrelas, na verdade, se curvavam diante dele, que representavam uma estrela. E a gente sabe que Jacó e a família dele, os 12 filhos, representam o povo de Deus. É daí que saíram, o povo de Deus no Velho Testamento, né? É daí que saíram as 12 tribos que formaram a nação de Israel, ou o povo de Deus do Velho Testamento. E Jesus, como um judeu, ele é descendente do povo de Israel. Você lembra quando a gente estudou o texto de Romanos? Olha comigo, Romanos capítulo 9. Eu até fiz uma brincadeira na época. As pessoas às vezes dizem que Deus é brasileiro, mas Deus, quando ele veio em carne, ele era judeu. E aí, Romanos capítulo 9 é aquele texto onde o apóstolo Paulo está dizendo a profunda tristeza dele assim, em relação aos irmãos na carne dele, os israelitas que não aceitaram o Messias. E Paulo disse que estava até disposto a abrir a mão da salvação dele, se com isso ele pudesse salvar os irmãos dele israelitas. E aí ele disse até no capítulo 9, versículo 4 de Romanos: são israelitas, pertence a eles a adoção, a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles, os patriarcas, aí descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre, amém. A gente pega Mateus capítulo 1, versículo 1, falando sobre os ascendentes de Jesus. Começa lá em Mateus 1 falando sobre Abraão, vai até Davi, de Davi vem até José, casou com Maria, e aí então nasce Jesus, do meio do povo de Deus, do meio do povo israelita. Então, a mulher, nesse texto, não está representando Maria. A mulher aqui está representando o povo de Deus no Velho Testamento. Depois, dentro do próprio texto de Apocalipse,
a mulher nessa transição desses símbolos que estão sendo usados aqui, vai acabar representando o povo de Deus no Novo Testamento, que é a igreja. A gente sabe que a gente é uma continuação do povo de Deus do Velho Testamento. Eram os israelitas, mas aí na Nova Aliança, qualquer pessoa de qualquer nação, seja israelita, seja gentil, se converta a Jesus, faz parte da sua igreja e faz parte do seu povo. Mas então tem essa mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça, ela está grávida, ela grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar luz, e aí tem esse dragão. E depois, capítulo 12, versículo 9, vai dizer que o dragão é a antiga serpente, é o diabo, Satanás. Nós temos uma chave aqui de interpretação nesse contexto com respeito a esse grande dragão com 7 cabeças e com 10 chifres, é o diabo. E o diabo, então, mesmo antes do nascimento de Jesus, já tinha a intenção de devorar Jesus e de matar Jesus. E a gente sabe que algumas coisas aconteceram mesmo no período do nascimento e da primeira infância de Jesus. Por exemplo, Herodes o Grande, com a matança dos bebês, ele tentou, então, em Belém, matar Jesus. A gente sabe que aconteceram outras diversas tentações durante a vida de Jesus, diversas perseguições, que culminaram, inclusive, com a cruz. E aí parecia, então, que o diabo tinha ganho uma enorme vitória ao matar o Filho de Deus. Mas depois de 3 dias, Deus o ressuscitou, e de fato esse varão nasceu, versículo 5. E aí então esse filho foi arrebatado a Deus até o seu trono. Então Satanás imaginava que tinha ganho uma enorme vitória, mas Deus virou o jogo. E Deus ressuscitou e exaltou o seu filho à sua direita, que agora estava reinando com ele. E quanto à mulher, então, que aqui já tem uma fase de transição, agora representando mais a igreja, ela acaba fugindo para o deserto. O deserto, para o povo de Deus, desde o Velho Testamento, representou um lugar de bênção. Foi um lugar onde Deus levou o seu povo para que pudesse protegê-lo dos inimigos. Deus estava lá conduzindo o povo no deserto e representa um lugar de salvação também. Então, a mulher aqui está sendo levada para o deserto e lá havia sido preparado por Deus para ela um lugar para que ela fosse sustentada durante 1260 dias. Esse número 1260 dias, queridos, já apareceu para a gente na aula passada, no capítulo 11, versículo 2, como 42 meses. Se você pegar 42 meses e colocar em dias, dá 1260 dias. Se você pegar 1260 dias ou 42 meses e colocar em anos, isso dá 3 anos e meio, é metade de 7. A gente sabe que no Apocalipse o número 7 é um número perfeito. Metade de 7, 13,5, é um número imperfeito no sentido de não completo. Significa, dentro do livro de Apocalipse, um período de perseguição contra o povo de Deus, mas um período curto que logo vai findar, porque Deus vai agir para defender o seu povo. Mas mesmo durante o período de perseguição, Deus está levando sua igreja para o deserto, simbolicamente, para que pudesse então protegê-la e salvá-la. Esses são os primeiros 6 versículos e a gente vai ligar agora algumas coisas importantes aqui desse primeiro contexto com o segundo contexto, nos versículos 7 a 11. E aí, se algum irmão amado quiser ler para a gente agora, Fernando, né, pela ordem, Apocalipse 12, 7 a 11, por favor. Ô, João, antes de ler, vê se Uhum. tu pode encaixar nesse livro do irmão Alan, ele encaixa mais a mulher como o plano de Deus, que vai dar à luz ao filho e depois à igreja. O plano de Deus. Até ele cita Romanos 8, 28. E não estrito ao povo de Deus, mas sim o plano de Deus. É É, possível? eu não li o livro do Alan, e na verdade eu nunca tinha estudado essa ideia, mas eu teria que ler o livro para ver as argumentações dele, né? E Mas, a por exemplo, argumentação que seria o plano de Deus, o plano da criação, aí depois esse plano da criação, o plano da salvação, agora nós vamos ver, vai vir Jesus, depois Jesus vai para os céus junto ao Pai reinar, e fica dentro do plano a mulher se transforma na igreja, que vai para o deserto para ser protegida. Agora tu vai citar aí. é, é, mesmo que o Alan tenha colocado isso aí, eu fico com um pouco de dificuldade de entender como plano, porque de fato Jesus, como um judeu, nasce
dos judeus, né? Ele é descendente de judeu. Romanos capítulo 1, por exemplo, eu citei 9, né? Mas no capítulo 1 diz que Jesus, como um descendente humano, veio de Davi, né? Mas pelo Espírito de Deus, ele foi então vindicado na ressurreição e declarado o nosso Senhor. Tem um outro texto de Miqueias 4:9, por exemplo, até capítulo 5, versículo 4, e naquele texto dá para ver muito claro a ideia de o povo de Deus, a filha de Sião, é como uma mulher que está para dar à luz. E aí no capítulo 5, versículo 2, essa mulher que está para dar à luz, aí liga com a profecia de Jesus nascendo em Belém da Judéia. E aí no versículo 13, então, tem o parto e nasce esse que vai ser o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas fala lá a mulher como a filha de Sião, como o povo de Deus mesmo. Então, por causa da ideia de Gênesis 37, que tem o povo de Deus representado como Sol, Lua e 12 estrelas, e por causa de Miqueias 4:9 a 5:3, que tem o povo de Deus como com dores de parto, dando à luz a Jesus, que é o Messias, eu consigo encaixar na minha mente, pelo menos, mais a ideia de ser o povo de Deus mesmo, a mulher. Tranquilo? Mas legal. Agora, Fernando, né? 12:7 a 11, por favor. 7. Depois houve a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão e combateu junto com os seus anjos. Mas o dragão foi vencido e por isso ele e os seus anjos não puderam mais ficar no céu. O enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra chamada Diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra, e os seus anjos também foram jogados junto com ele. Então ouvi uma voz forte no céu que dizia: Agora chegou a salvação de Deus. Agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade, pois o acusador dos nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-los dia e noite, foi jogado fora do céu. Os nossos irmãos o derrotaram por meio do sangue do Cordeiro e da mensagem que anunciaram. Eles estavam prontos para dar a sua vida e morrer. Esse homem. Obrigado. Giovanni, vou só te expressar algo que a tia Clonice me mandou uma mensagem dizendo que está 30 minutos tentando entrar e não consegue. Eu não tenho como comunicar com ela aqui, mas assim, a sala ela está liberada para entrar sem que eu precise nem aceitar as pessoas. Então, eu Eu não sei converso com ela. exatamente o que Obrigado, está João. acontecendo. Eu Tá, converso. legal. Então, esses versículos 7 a 11 comunicam uma batalha celestial e, logicamente, é uma batalha simbólica. O que esse quadro está pintando para a gente? A derrota de Satanás. Ele fala sobre Satanás, de certa forma, indo ao céu para essa batalha celestial, e aí tem Miguel e os anjos de um lado, e Satanás e os anjos dele caídos do outro lado. E essa cena, logicamente, não é uma descrição de alguma queda do diabo no princípio dos tempos, porque dentro desse contexto está descrevendo a vitória decisiva contra o diabo, da parte de Deus e do seu povo. Através do quê? Da morte, do sepultamento e da ressurreição de Jesus. Os 6 primeiros versículos, Satanás arquitetou uma destruição da obra de Deus por meio de matar o Filho de Deus. Mas mal sabia ele que dentro dos planos dele, na verdade, ele estava colaborando para a vitória decisiva e esmagadora do Senhor. Porque na medida em que ele mata Jesus na cruz, e foi a intenção dele, e com essa vontade soberana de Deus sendo executada dentro do seu plano, através do sangue de Jesus, nós somos perdoados dos nossos pecados, e em sendo perdoado dos nossos pecados, Satanás perde totalmente a base que ele tinha para nos acusar diante do Senhor. E essa batalha está expressando justamente isso.
Essa vitória ocorreu no tempo quando a salvação e o reino de Cristo vieram. Capítulo 12, versículo 10. Ouviu uma grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa dia e noite diante do nosso Deus. Desde o Velho Testamento, meus queridos, se a gente notar alguns textos, eu vou citar 2 para vocês. Satanás, ele trabalha para acusar os homens de terem pecado. E porque os homens pecaram, eles merecem a morte. Antes da vinda de Jesus, ele tinha pleno sucesso nisso. Porque se a gente olha para Romanos 3, 23, vai dizer que todos pecaram. Então, pensa antes da época da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, que é o Evangelho. Pensa comigo sobre a época do Velho Testamento. Nós tínhamos sacrifícios animais, e sacrifícios esses que eram provisórios e que eram aceitos pela graça de Deus como providência para perdão dos pecados dos irmãos do Velho Testamento. Mas a gente sabe, por causa de Hebreus capítulo 10, versículos 1 a 4, que essa foi uma sombra que apontou para a realidade. Deus nunca se agradou do sangue derramado de bodes e de touros, porque sangue de bodes e de touros nunca pôde definitivamente remover pecados. Mas Deus tinha em mente já um dia em que ele enviaria a realidade que seria plenamente aceita por ele, que é o próprio Filho sendo crucificado. Então, com a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo, Satanás acabou sendo derrotado plenamente. Mas pensa comigo o que ele fazia no Velho Testamento. Se a gente pega, a gente já estudou esse texto de Zacarias, capítulo 3, que é a quarta visão. Aí você lembra que lá naquele texto tem Zacarias está observando e tem Josué, o sumo sacerdote, ele está diante de um anjo na corte celestial. E Satanás está ali à direita do sumo sacerdote Josué para se opor a ele, acusando ele diante de Deus. E aí Satanás é repreendido por Deus, dizendo que você está aqui para criticar, você está aqui para acusar Josué, mas eu estou vendo outra coisa. Eu estou vendo como que esse homem, como que um tição tirado do fogo. Quer dizer, quase que ele foi queimado no cativeiro. Quase que ele foi completamente castigado junto com outros, mas eu usei o cativeiro para que eu pudesse purificá-lo. E aí, então, dentro da cena, um anjo comunica com outros anjos que é para tirar a veste suja que o sumo sacerdote Josué estava e colocar vestes limpas nele. E aquilo estava representando, então, naquela cena, a purificação. E assim, por causa da purificação que Deus estava atribuindo a Josué, Satanás, então, não tinha base para acusar. Mas naquele próprio texto de Zacarias capítulo 3, ele nos mostra o seguinte, olha comigo Zacarias capítulo 3, que aquele sacrifício naquele texto de Zacarias 3, na verdade, aquele perdão simbólico representado pela troca de vestes, é algo que poderia só ser cumprido plenamente quando Jesus viesse. Olha Zacarias, por gentileza, no capítulo 3, versículo 9. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos, e eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. A iniquidade seria tirada da terra num só dia, na medida em que viesse uma pedra angular de salvação. E no final do versículo 8, chama essa pedra de renovo. E o renovo, em Isaías capítulo 11, versículo 1, que vem do tronco de Jessé, que é o pai de Davi, então da descendência de Davi, vem Jesus, que daí definitivamente tiraria o pecado do mundo. Então, o que Deus fazia provisoriamente no Novo Testamento, ele fez plenamente no Novo Testamento com morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Se no Velho Testamento Satanás tinha alguma base para acusar aqueles que faziam parte do povo de Deus, deixa eu expressar isso didaticamente. Imagina que ele chegasse, nós estivéssemos aqui na época da Velha Aliança, e ele pegasse, por exemplo, a Maria Helena para acusar diante de Deus. E aí ele chegasse diante de Deus e dissesse, olha, como que a Maria Helena pode ter comunhão com o Senhor? Ela tem pecado.
E o pecado gera morte. E a gente sabe que o sacrifício do Velho Testamento foi só sombra. Não estava ainda plenamente expiado o pecado da Maria Helena. Mas agora chega no Novo Testamento, onde nós chegamos na realidade do sacrifício perfeito de Cristo, onde o sangue dele definitivamente limpa os pecados. Satanás tenta se aproximar de Deus e diz: a Maria Helena é minha porque ela não pode ter comunhão contigo. E Deus viraria para Satanás e perguntaria: com qual base? E Satanás diria nesse pretenso diálogo: é porque ela tem pecado, e o pecado gera morte e separação do Senhor. E aí então Deus pegasse a ficha da Maria Helena e diria: olha, não tem nenhuma acusação ou pecado ou iniquidade descrito no meu livro referente a Maria Helena, porque agora definitivamente o meu filho apagou completamente os pecados dela. Essa ideia está expressa para a gente no capítulo 12, versículo 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de Deus. Então, ele não tem mais base para acusar a igreja. E versículo 11, por que nós vencemos? Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. E é o sangue de Jesus que nos limpa completamente do pecado e que tira toda a base de Satanás a acusar. Então, ele não tem mais como chegar diante de Deus para que ele possa, então, nos acusar de alguma coisa. E venceram não só por causa do sangue do Cordeiro, nesse contexto do primeiro século, onde a igreja estava sendo perseguida, eles também venceram por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, eles não amaram a própria vida. Nós sabemos que, na época, a religião que está sendo pregada na Ásia Menor, onde esses nossos irmãos estão colocados, dizia que eles deveriam adorar o imperador e negar o nome de Cristo. Se eles não fizessem isso, eles iriam morrer. Mas se eles negam Jesus, eles perdem o sangue que tira a acusação deles diante do Senhor. E por isso, mesmo morrendo, eles ficavam agarrados a Jesus como Senhor e Salvador e jamais abriam mão. Eles preferiam a morte do que abandonar Jesus Cristo. Então, esses irmãos estavam vencendo por causa do sangue do Cordeiro e porque, diante de uma pressão tão grande de perseguição, eles não abriram mão da esperança do Evangelho que está no sangue de Jesus Cristo. E aí, versículo 12, por isto festejai os céus e vós que nele habitais. Então havia festa no céu por causa da salvação que o Senhor havia alcançado para a igreja. A igreja estava sendo perseguida? Sim. Os nossos irmãos estavam morrendo? Sim. Mas o texto de Apocalipse está encorajando para que eles olhem além daquilo que os próprios olhos deles estão vendo. Muito mais do que a circunstância de libertação de alguma perseguição, o Senhor já tinha feito algo muito maior. O Senhor os tinha libertado das garras das trevas e de Satanás. Satanás não tinha mais base para acusar os irmãos, e mesmo que eles estivessem morrendo, eles estavam partindo para a eternidade, é a ideia. Mas agora a segunda parte do versículo 12. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quer dizer, ele foi derrotado na cruz por Jesus, ele não tem mais base para acusar o povo de Deus, e agora, como ele não pode mais nos acusar diante do trono, esse texto está mostrando o trabalho dele de cheio de cólera, porque ele apanhou e perdeu, ele vem para a terra e ele está então, sabendo que pouco tempo lhe resta, se voltando para perseguir a igreja, e esse texto está mostrando para os irmãos e está dando a explicação para eles do porquê, afinal de contas, eles estavam sendo perseguidos no primeiro século. Longe de apontar para a vitória de Satanás, que parecia isto, pelo contrário, ele é como um tirano que perdeu o poder. E ele tem pouco tempo. E ele está tentando de todas as formas, porque é um tirano maléfico, ele está tentando de todas as formas destruir a obra de Deus. E para destruir a obra de Deus agora, já que ele perdeu a base de acusação, o que ele tenta fazer é nos apartar de Jesus por meio de perseguição, por meio de falsa profecia ou por meio de sedução mundana, e o resto do livro de Apocalipse vai nos mostrar isso, inclusive esse texto ainda nessa noite. Tranquilo, meus queridos? Aberto aí para perguntas e comentários.
Maria Helena e depois Giovanni. Josué, boa noite. Por favor, Satanás e seus anjos já tinham sido expulsos do céu. Uhum. Aí, quando tudo isso, quando Jesus foi recolhido de volta, né, voltou para o céu, eu estou vendo aqui que ele foi expulso pela segunda vez ou já tinha sido expulso outras vezes? Essa foi a segunda expulsão de Satanás e seus anjos? Esse é um texto que a gente não tem que olhar para ele assim de uma maneira literal, né? É um quadro de um drama criado no livro de Apocalipse para representar a derrota de Satanás. Ele tentou derrotar Jesus com a ideia da crucificação. Ele não conseguiu porque o filho foi arrebatado ao céu. E a ideia é que ele então tenta acusar a igreja de pecado, e porque nós pecamos, nós merecemos a morte diante do Senhor. Mas essa figura simbólica dessa história aqui está contando que ele não tem mais base para acusar. E agora, então, por causa da vitória de Jesus pelo Evangelho, ele foi expulso do céu porque ele está sem base para acusar. Ele não pode mais se apresentar diante de Deus como um acusador para aqueles que estão em Cristo. Já que ele não tem mais base para acusar, ele vai fazer e está fazendo alguma outra coisa que a segunda parte do texto vai nos explicar. Mas eu não creio que seja algo literal que tenha acontecido. É uma história simbólica para comunicar uma ideia de que ele tentou, depois da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, a ideia de nos acusar, mas ele não tem mais base para fazer isso. E Ele nisso está a derrota pretendeu dele. reivindicar os pecadores, ou seja, todos nós, né? Sim, Pretendeu sim. reivindicar, mas expulso ele já estava. Sim, já está. Tá, Nesse obrigada. sentido literal, sim. Sim, Daquela obrigada. primeira expulsão lá. Giovanni? Jô, eu entendo um pouquinho diferente, aí talvez tu me esclareça melhor. Uhum. Embora ele já tenha sido expulso lá na origem, Satanás tinha acesso a Deus. Tanto que Jó fala, aparecia os anjos do Senhor para conversar com Deus e vinha junto Satanás. E Deus falava, de onde é que tu veio? Ah, eu estou perambulando lá pela terra. Então ele tinha um acesso. Aqui, Satanás, aqui na terra, tentou destruir o plano de Deus, que era destruir Jesus Cristo. Não conseguiu. Depois, quando a morte e a ressurreição, aqui fala, eu penso que é retroativo, Jesus, ele está narrando, Jesus foi assumir o lugar dele, o trono dele, Satanás e seus anjos não deixaram. Houve uma luta no céu e não saiu vitorioso. Agora sim, Satanás foi expulso definitivamente da presença de Deus, não tem mais acesso a Deus. E lá no 20, depois tu vai nos explicar mais adiante, aqui na Terra ele vai ser preso, talvez não literalmente, né? Preso por um pouco de tempo, preso, acorrentado, os poderes limitados, é como se fosse um cachorro numa corrente. Para o cristão, a gente sabe o tamanho da corrente, é só não se aproximar dele, que ele foge de nós, mas ele vai ser solto por um pouco de tempo para não enganar as nações, e vai vir o juízo final. Aí vai ser preso definitivamente para o juízo final, junto com os anjos dele. Então, essa é um entendimento que eu tenho dessas leituras que eu fiz. Não sei se faz sentido. Para mim, como eu olho o texto de uma maneira assim mais simbólica para comunicar uma ideia, eu não consigo ver que literalmente depois da ressurreição de Jesus, Satanás tenha tentado uma revolta para não deixar Jesus reinar. Satanás não tem nenhum poder para fazer isso. Seria uma tremenda Então, tolice tu isso enxerga acontecer. essa briga, que houve uma guerra nos céus simbólico. Miguel e Uhum, seus anjos lutaram contra o dragão, Satanás, e o dragão e uhum, seus anjos revidaram. Mas esses uhum, não foram suficientemente fortes. E assim uhum, perderam seu lugar nos céus. Então, tu entende uhum. como simbólico e não literal. O grande dragão foi Porque lançado fora. Ele é a antiga essa, serpente. Então, É, essa vitória do Miguel, para mim, e dos seus anjos, contra Satanás e seus anjos, só simboliza para nós, nesse texto, a ideia, deixa eu ver como é que eu posso comunicar isso, a ideia dos resultados do sacrifício de Cristo. Porque Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou, agora ele não tem mais base para acusar, é só isso que está querendo comunicar. Ele sim. perdeu nesse sentido. E, Lembra e de. aquele acesso que Jó fala que Satanás tinha acesso a Deus, ia ter audiência com Deus acompanhado dos é, anjos do Senhor.
Também simbólico ou literal? Não, o que que isso mostra para a gente que ele tentou desde o Velho Testamento? Ele sempre se apresentou diante de Deus para acusar o povo de Deus. O que que ele está acusando Jó no capítulo 1? Ele está acusando da ideia de que Jó só é fiel porque ele é completamente protegido pelo Senhor. Se ele perder os bens, se ele perder família, ele vai blasfemar contra ti. E aí Jó foi fiel. E aí, na segunda vez, ele se apresenta para acusar Jó pela segunda vez, e aí, inclusive, o Satanás fala: se você tocar na saúde dele, eu tenho certeza que ele vai blasfemar. E aí, então, é permitido tocar na saúde de Jó e ele continua fiel. Então, o papel dele é sempre acusar o povo de Deus diante de Deus. Isso é Jó capítulo 1 e 2, Zacarias capítulo 3, e agora aqui, depois da morte, sepultamento e ressurreição, essa história para mim está colocada para evidenciar o seguinte: Satanás agora não tem mais base para acusar. Ele tenta se apresentar, mas não vai fazer nenhum efeito. Porque agora chegou, capítulo 12, versículo 10, a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e ele está expulso como acusador, ele não tem mais condições de nos acusar diante de Deus. Então, ele está expulso como acusador, ele não tem mais fundamento para acusar, mas ele tem acesso ainda a Deus, a Então, conversar, ou não também mais, como tinha antes. Isso eu não É sei uma coisa que responder. é Eu realmente complicada, não né? sei. Nós É uma temos coisa acesso a complicada. Deus pela oração e pelo Espírito Aham, Santo que habita em nós. Nós não vemos aham, Deus literalmente, mas sentimos a presença é, de Deus. Os sim, anjos são seres acima de nós, celestiais, e que é um outro nível que tem acesso, os anjos de Deus têm acesso ao Pai e servem a Deus. Existe Satanás e seus anjos. Então, uhum, essa relação, essa guerra espiritual celestial, como fala Efésios, ela existe. Então, sim, deve ter essa ligação num outro prisma que não é o nosso, né? Então, sim. Pode ser, mas o que ele não tem é base para se apresentar diante de Deus para nos acusar, porque, de novo, ele não tem. O Bira está com a mão erguida aqui. Aí Esse eu chega entendi. Satanás diante de Deus e diz assim: olha, o Bira é meu. Não, E aí Deus pergunta: com qual base? Não, com base que o Bira pecou e ele merece morte, separação do Senhor e eternidade sem o Senhor. Aí ah, Deus mostra a evidência do sacrifício do filho e diz: não tem base, está perdoado, a ficha do Bira está limpa. O que Apocalipse 12 está dizendo é o que Paulo diz em Romanos, literalmente, no capítulo 8, versículo 33: quem intentará acusação contra os filhos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus morreu, ou antes ressuscitou, e está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, ele perdeu base de acusação, e naquele texto de Apocalipse, de maneira simbólica, essa batalha de Miguel e os anjos, de Satanás e os anjos, é uma batalha para simbolizar isso. Ele perdeu. Através do evangelho, ele está derrotado. quanto a isso, eu entendi. Essa base para acusar, eu entendi. Eu só queria ver essa Sim. relação de Uhum. ligação, essa proximidade de diálogo, de conversa, se existe Uhum. de Satanás com Deus, como existe a nossa com o Pai, né? Só isso. Sim, sim, entendi. Então, como ele perdeu a. O Bira Opa, levantou a mão. Bira, por gentileza, desculpa, amado. Imagina, Giovanni perguntando sobre a ligação de Deus, né, com se ele ainda tem essa ligação com Jesus e tal mais, né? Eu me lembro que tem uma passagem que Jesus diz para Pedro, né? Pedro, Satanás tem me pedido para peneirar você. Eu tenho lhe poupado. Isso mostra uma comunicação aí. Ele tem uma É, ligação. é. Mas talvez alguém pudesse argumentar, Bira, que essa conversa com Pedro antes da cruz. Entende? Ah, sim. Então, pode ser. Por isso que eu Verdade. acho, Josué, que Entendi. essa citação aqui, de 7 em diante, essa questão não só é simbólica, mas literal, lendo, eu acho que aconteceu. Satanás não sabia do plano de Deus, porque não tinha um onisciente, tanto que tentou derrubar Jesus, mal sabia ele que a morte era a vitória de Jesus. Ele achava que a morte seria a derrota de Jesus e o plano de Deus. Mas não tem essa onisciência. Quando Jesus morreu, Deus o ressurgiu, ele viu no prisma deles, Jesus com seus anjos assumindo o poder dele, no trono dele, com Deus glorificando ele, aí teve essa luta, não deixando. E agora, depois, não, foi expulso, que fala foi expulso da presença aqui de Deus, depois de lá para cá não se fala mais, né? Depois da morte e ressurreição de Jesus, nenhum texto fala de um diálogo de Satanás com Jesus. Só Apocalipse que fala disso, desse fato, e mais adiante, no 20, tu vai falar,
Satanás foi preso, seus poderes limitados. Antes ele tinha poder de dominar os corpos, né? Como é que se chama aquela palavra de demoniar? Possessão? Possessão. Aí, com a morte e a ressurreição, os poderes de Satanás foram limitados, não tem mais esse poder. E ele vai ser preso, simbolicamente ou não, depois vai nos dizer, por um período de tempo, mas não vai conseguir enganar as nações, né? Vai dar, e Jesus vem amando de Deus e é o fim do mundo. Mas depois tu vai falar lá no 20, lá no finalzinho. Sim, sim. Então, para mim, 12, 1 a 6, ele tenta ferir o filho e acabar com o filho, não consegue. E 12, 7 a 11, ele se apresenta diante do trono de Deus para acabar com o povo de Deus, acusando-o, mas ele não tem mais base. Essa é a ideia para mim só na sequência. Como ele não tem base para acusar e foi expulso do céu no sentido de não ter mais base para acusar, agora ele se voltou para a terra cheio de cólera, é o que diz o texto para a gente. E aí nota 12, 13 a 17. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, ele perseguiu a mulher, agora aqui representando a igreja, povo de Deus, que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Isso significa 3 anos e meio, queridos. Mesma coisa que 1.260 dias, mesma coisa que 42 meses. São formas diferentes de comunicar a mesma ideia. Um tempo representa um ano. Mais 2 tempos, mais 2 anos, 3 anos. E metade de um tempo, meio. 13 e meio. Aparece em Daniel 7:25 essa ideia também. E aí, então, versículo 15, porque a mulher protegida foi levada por Deus pelo deserto, onde foi sustentada durante esse período de perseguição. Versículo 15, a serpente, imagina a cena, arroja da boca dela, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Mas aí na cena, a terra, imagina, a serpente arroja água para alcançar a mulher, e aí a terra aparece na cena abrindo sua boca, e aí engole a água para defender o povo de Deus, que é a igreja. Mas aí 17, o dragão se irou contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé na frente da areia, sobre a areia do mar. Aí. Então, porque Jesus venceu o Satanás, é a ideia desse texto aí de Apocalipse capítulo 12, ele perdeu toda aquela base para acusar. E porque ele perdeu a base para acusar, simbolicamente expulso do céu nesse texto, ele se voltou furioso para a terra para tentar destruir a mulher, a igreja como um todo. Mas a igreja como um todo foi defendida pelo Senhor e ele também não conseguiu acabar com a igreja. E aí qual foi a estratégia desse dragão ferido, irado, desse tirano que perdeu o poder? Foi se voltar individualmente, capítulo 12, versículo 17, contra a descendência, contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e ele se pôs aqui em pé sobre a areia do mar, que depois vai linkar com o versículo 13. Então, Satanás ele não consegue destruir o povo de Deus como igreja, porque até Jesus falou que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a igreja dele. Mas o que ele procura fazer é se voltar individualmente contra cada um de nós. Porque a única base que ele vai ter para nos acusar diante do Senhor é se por alguma razão nós nos apartarmos do Senhor. Se eu me aparto de Cristo, eu perco o sangue dele. E aí ele vai tentar através das suas estratégias. Perseguição, que leva à morte, é uma das coisas que ele estava fazendo contra a igreja aí no primeiro século. Falsa profecia, a gente já viu no contexto das cartas, Apocalipse 2 e 3. E também sedução através de coisas carnais e mundanas. Se ele consegue, através de qualquer uma dessas estratégias, apartar-nos individualmente do Senhor, ele tem base, então, para nos acusar, e ele tem feito isso, então, desde o primeiro século. Mas nota o seguinte, na lição desse texto. Os cristãos, lá no primeiro século, eles foram os primeiros
a sentir essa ferocidade da ira do diabo, que é um tirano que perdeu o seu poder e os estava perseguindo. E pode ser que a igreja, antes da leitura de Apocalipse, estivesse imaginando que a intensidade desses ataques fosse, assim, um sinal de um poder muito grande de Satanás. Mas o que o texto está explicando para a gente no capítulo 12 é diferente. Não é sinal da vitória dele. É um sinal da enorme derrota dele. Porque ele foi derrotado por Jesus na cruz e não tem mais base para nos acusar, é que ferozmente ele está nos perseguindo para que individualmente ele nos tire do Senhor. É a única tentativa, é a única possibilidade dele, porque a essência dele é má, a única possibilidade é tentar nos desviar do Senhor de toda a terra, que nos concede então a sua salvação. Tranquilo? À vontade aí para suas perguntas e comentários. Maria Helena e depois o Antônio Roberto. Josué, desculpe, mas 1.260 dias, você pode ter se referido, eu não peguei a última aula, ou 42 meses, não é literal. Representa 3 anos e meio. E 3,5 é metade de 7. Então, simbolicamente, no livro de Apocalipse, se 7 é o número perfeito e 13,5 é metade, significa algo incompleto. Um período de perseguição que a igreja está passando, mas é um período curto porque o Senhor já vai julgar e defender o seu povo. Essa é a ideia. Tá, obrigada. Difícil de entender essa ideia, né? Porque é o curto, porém são 35, metade de 7, é muito... Ó, 42... muito abstrato. É uma ideia muito... É uma ideia. O livro se utiliza muito dos símbolos através dos números, né? Mas se pegar 42 meses e contar, vai dar 3 anos e meio. Se pegar 1.260 dias, vai dar 3 anos e meio. Um tempo mais 2 tempos, mais metade de um tempo, 13,5 também. Metade de 7. Se 7 é um número completo, metade de 7 é incompleto. E está sempre em contextos aqui de perseguição da igreja. Ou do povo de Deus no Velho Testamento. E aí, se é metade de 7, significa que é um período de perseguição, mas que a igreja não se preocupe, que não é um período completo e perfeito. É um período que vai findar. E mesmo dentro do período de perseguição, Deus está os defendendo, levando a mulher para o deserto, protegendo ela no meio da perseguição. Essa é a ideia simbólica do texto. Nós estamos nesses 42 meses? Não, é uma Nós ideia... estamos em que período? Já passou? Já estamos além desse... Esse é um tempo que está sendo comunicado para a igreja. Lembra que tem que fazer sentido primeiro para a igreja naquele primeiro século. Então, as igrejas da Ásia têm que pegar esse texto, eles estão sendo perseguidos, e o que Deus está comunicando para eles através de 1.260, 42 meses ou 3 anos e meio vocês estão passando por esse período de perseguição, eu sei que isso está acontecendo, mas já vai findar, porque eu já vou julgar e vou defender vocês. É só essa a ideia, né? E a gente não está literalmente passando por esse período, né? Não é nenhum período literal, é só uma maneira simbólica de dizer que a igreja passa por um período de perseguição, mas esse período sempre finda. Mas foi literal para eles que viviam aquela época, porque no ano 400 é que acabou a perseguição, por volta de um pouquinho antes, né? Sim. Mas veja que não pode ser literalmente 3 anos e meio, porque as perseguições desse texto no período de Domiciano... Foram 3 séculos e meio, né? Foi de 81 a 96 as perseguições de Domiciano. Então, se a gente fosse contar literal, 81, 82, 83, 84 e meio. A ideia da metade de 7, 3 anos e meio, é só uma ideia para comunicar que não é completo. Eu sei que vocês estão passando por esse período de perseguição, mas eu vou findar com isso logo. É um período de perseguição intenso, mas é breve. Eu vou findar. Não é 7, não é perfeito. Não é completo. Não é 7, mas também... Então, isso que é difícil de entender. Se não é 7, é menos que 7. Mas por que foi dito que é metade de 7? Se não foi, né? Porque 7 representa alguma coisa perfeita que não teria fim, seria completo. Metade de 7 significa que vai findar.
Essa é só a ideia que Não, comunica. essa ideia eu entendi, mas podia ter dito qualquer coisa perto de 4 anos, 4 séculos, que foi o que realmente aconteceu, né? Porque Daí o muito, texto, daí o texto seria mais literal, né? Daí comunicaria com sim, outro tipo mais de linguagem. exato, né? Digamos, Sim, mais exato sim, do que sim. uma coisa assim, muito abstrata. Mas era essa a intenção, ser bem É, porque simbólico, né? eles entendiam. Tá, Inclusive foi utilizado no Velho Testamento. No Velho Testamento a gente já vê a partir do capítulo 13 aí, as bestas que emergem do mar e da terra. Então lá em Daniel 7, Daniel vê 4 feras ou bestas saindo do mar. E o quarto animal que representa o quarto império, que é o romano, era uma fera terrível, e tinha 10 chifres, e aí depois se levantou um 11º chifre, que arrancou 3, representa o imperador Domiciano. E lá em Daniel 7:25, a perseguição contra os santos de Deus era um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Então, também. para eles que já liam o Velho Testamento, eles entendiam da linguagem simbólica e lembra que o João no Apocalipse está pegando o texto do Velho Testamento, de textos proféticos, para construir o texto dele, né? Mas eles entendiam porque já estudavam essa literatura. Fazia sentido, né? Mais Fazia, sentido do que fazia. para nós. Para nós, a gente tem que se alfabetizar na linguagem, né? É mais difícil mesmo. Obrigada. Nada. Robertinho, por gentileza, amado. Opa, bom, José. Boa Tudo noite a bem? todos. José, essa parte quando da prisão do Satanás, ali em Judas, né, fala que ele vai ser preso em algemas eternas, né? Que Uhum. é esse? É um sentido simbólico, mas também claro, fala também que isso ele vai ser preso para sempre, num Sim. momento. Mas Não, que, esse texto de claro, ele é Judas um é isso texto, mesmo. né? Esse texto de Judas é isso mesmo. No É período isso. do fim, então ele vai ser preso em algemas eternas, ele vai sofrer eternamente. Mas o texto de Apocalipse capítulo 20, a ideia dele estar preso, uma corrente, é a ideia da limitação do poder dele por causa da derrota na cruz. É a mesma ideia do que a gente está estudando essa noite. Entende? Imagina que a gente tivesse um pitbull solto. E agora a gente conseguiu prender esse pitbull na corrente. A única maneira que esse pitbull tem para nos atacar é se a gente chegar perto do território dele e se aproximar dele. Então, se aparta de Cristo e se aproxima de Satanás, então vai ser mordido por ele. Se ficar em Cristo, ele está preso, ele não tem nenhum poder para fazer nada contra a gente, nem nos acusar, como está mostrando o Apocalipse 12. Tranquilo? Ficou bem esclarecido. Obrigado. Legal, legal. Então Josué, vamos. só para Oh, desculpa. completar essa ideia de inferno, o inferno não existe hoje. O inferno está preparado para o diabo e os seus anjos, né? A Bíblia diz assim. O Satanás vai inaugurar o inferno, porque Na verdade, aí, é Deus quem domina essas coisas, né? Mas o Senhor tem o inferno lá preparado para o diabo e os seus anjos e, infelizmente, para todos aqueles que estiverem fora de Cristo, né? Mas é tá, alguma coisa que Deus é o soberano nessas coisas, né? Ele vai inaugurar no sentido de que vai ser colocado lá, eu acho que é esse o sentido, mas vai ser é, colocado lá junto com os seus anjos e com todos aqueles que estiverem fora de Cristo, no mesmo período, né? Que é o período da volta de Cristo. porque a gente ouve falar muito em céu, o céu existe, o inferno também já existe. Eu entendo que não, o inferno será inaugurado. Uhum. É isso? Sim. Esse é o entendimento mais Porque correto? segundo Pedro 2, vamos ler o texto aqui. Que é o texto, eu acho que o Robertinho acabou citando, né? Segundo Pedro, capítulo 2. Tudo isso vai acontecer quando Jesus voltar, né? Se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno aqui. E esse inferno aqui é Tártaro, né? E aí, então, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Ok? Obrigada. Esse Tártaro aqui, desculpa eu não ter explicado, eu falei Tártaro, né? Mas é aquela parte do Hades onde estão sofrendo ali os que partiram fora de Cristo, mas não é inferno ainda, né? Já Dito e nem dito. estão separados, né? Estão separados em sofrimento, mas não é inferno ainda. Assim como Ainda. aqueles Sim. que, segundo a parábola de Lucas 16, 19 a 31, tem a parte onde foi o Lázaro, que é o paraíso. Por isso que Jesus falou para aquele ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. É aquela parte do Hades ali onde tem já
relativo consolo, né? Mas Seio aí de quando ele Abraão. volta, aí ele estabelece Quando céu e Jesus inferno. É o voltar, seio quando de Jesus Abraão. voltar, vai ser tudo resolvido. Sim, tudo resolvido. Isso mesmo. João, eu achei Giovanni? interessante essa pergunta da irmã Maria Helena, em que situação nós estamos hoje. Quando nós estudamos o Apocalipse, nós aprendemos que é uma carta direcionada primeiramente aos irmãos lá, dos fatos que estavam acontecendo, mas também tem lições para nós de exemplos, né? E toda aquela perseguição dos romanos, que acaba em 476 depois de Cristo, o último imperador, eu botei aqui o Rômulo, e ali acaba o Império Romano. E então, hoje nós estamos, o Satanás, ele tentou matar Jesus, mas não sabia que o plano de Deus era a morte de Jesus. Se ele soubesse, Uhum. ele não deixaria Teria, Jesus ser te a a nossa protegeria. propiciação. Protegeria. Ia mandar os romanos lá, olha, pelo amor de Deus, não me mate esse homem, né? Mas como ele não é onisciente como Deus, não se enganou. Depois ele viu que Jesus ressuscitou e o plano de Deus, assentou à destra de Jesus, lá no meu entendimento, aí tem essa guerra espiritual lá em cima lá. E depois nós vamos ver com o 20, Satanás sendo preso por um período de tempo, que hoje ele se encontra para nós. Hoje nós nos encontramos com a igreja estabelecida, Satanás tentando não derrubar a igreja. A igreja de Cristo, ela não perece. O que perece são os seus membros. Se não resistir, a Satanás vai cair. Então, Satanás hoje está tentando derrubar os membros da igreja de Cristo, até Cristo voltar. Essa é a situação hoje. Onde é que nós nos encontramos? Nos encontramos no reino de Deus, a igreja de Cristo, onde Satanás tem um poder limitado, tentando nos afastarmos do caminho. Ponto. E o que mais falta acontecer? A chegada de Cristo. Quem vai decidir? Deus. Só isso. Isso mesmo. Isso mesmo. Mas nota que ele é acho que ele é descrito com 7 cabeças para que a gente possa ter, de certa forma, um respeito nessa batalha, né? Nós não somos vitoriosos pelo nosso próprio poder, a gente vence por causa do sangue do Cordeiro se a gente estiver no Senhor. Então, sei lá, vou pegar uns negocinhos que eu tenho aqui, pensa sobre, eu vou ver se eu vou conseguir fazer isso, gente. Tem aqui, pegar isso daqui, é uma fera aí com 7 cabeças, né? Imagina uma fera com 7 cabeças, a gente é mordido por uma das bocas, aí a gente tenta se livrar daquela boca que nos mordeu, a gente dá um soco naquela cabeça, mas aí tem mais 7 cabeças para nos morder. Imagina se tu deparasse aí com um pitbull de 7 cabeças, né? Ele consegue te morder, vai dar um soco na cabeça do pitbull, se solta de uma boca dele, mas tem mais 6 bocas que estão tentando te pegar. Então, assim, ele é representado como uma fera e ele tem poder não maior do que o Senhor. A gente está numa batalha, Efésios 6:12, a gente precisa usar da armadura de Deus e do poder do Senhor, porque Eles achou o existe essa animal batalha. lá, ó, né? Tá É, mostrando. lá, ó, um dragão lá com 7 cabeças, né? Esse aí tá João, parecendo mais, aquele lá tá parecendo mais a besta que emerge do mar depois ali, porque tem uma face de leão ali, né? Que a besta que vai emergir do mar ali parece leão, leopardo, urso, e aí tem também 7 diademas, né? Mas são os aliados de Satanás depois que ele vai chamar, que a gente vai ver a partir da semana que vem. Porque pensa, Satanás é um ser espiritual. Como é que um ser espiritual vai conseguir afetar aqui na Terra seres humanos que são terrestres? Então ele vai convocar alguns aliados dele. Ele vai usar o império, representado pelo seu imperador, para perseguir a igreja. E a besta que emerge da terra, que é a falsa profecia, representada pelos asiarcas, da região da Ásia Menor, que sustentavam a adoração ao Império Romano, ao imperador. E na medida em que propaga essa religião, a religião ao imperador é a religião que mais crescia no primeiro século. Então, a besta que emerge da terra, você vai olhar depois Apocalipse 16:13 ou Apocalipse 19:20, representa o falso profeta, essa falsa profecia que sustentava a adoração ao imperador, mas tudo Satanás engendrando por trás. Então, a ideia toda de Apocalipse 12:13 é explicando para a igreja, sabe? Vocês estão sendo perseguidos, sabe qual é a razão? Satanás foi derrotado e ele está irado. E aí, então, ele levantou o Império Romano, representado pelo seu imperador, e a falsa profecia que sustenta essa adoração, e vocês estão sendo perseguidos por causa disso. Mas calma, a mensagem de Apocalipse
Se vocês estão morrendo por causa do meu nome, vocês vêm para minha presença imediata. E tem mais. Eu estou derramando juízo e daqui a pouco eu vou findar com essa coisa aí. Tá bom? Pela ordem, acho que Neves, depois Paulinho, é isso? Eu só queria, eu lembrei de duas coisas lá que vocês estavam falando, né? Uma foi que o Alex falou, né, que se o diabo tivesse noção do plano de Deus, né, para a salvação, ele seria o segurança pessoal de Jesus, não deixaria que Uhum. nada acontecesse, né? Então, É, essa é uma situação. E uma outra que eu acho interessante é que é, a carta, né, o livro de Apocalipse, ele foi escrito numa prisão, né? Então, para que isso pudesse ter saído de lá e chegado até as mãos, né, do povo de Deus ali, se tivesse sido numa linguagem literal, não sairia, né? Aquilo ali seria sido rasgado, queimado, né? Então, precisou que saísse nessa linguagem para que realmente, né, o escritor se passasse por doido e aquilo ali não tivesse sentido nenhum, né, para os romanos, né? Porque se tivesse sentido qualquer coisa que tivesse escrita ali, aquilo não sairia da prisão, não chegaria nas mãos, né, dos cristãos, né? Então, realmente precisaria ser algo fantasioso, algo que não tivesse. Os cristãos entenderam, né? A ideia toda, né? Mas quem lê e sem esse entendimento é uma loucura, né? Como eu falo assim, é um livro para assustar criancinha, né? sim. E além disso que o Neves falou, você lembra que é, se caísse na mão de um Romano, ele não iria entender, e a coisa principal o livro é apresentado através desses diversos quadros dramáticos para atingir não só a razão, mas as emoções dos irmãos. Ser humano não é só razão, ser humano também é emoção. Não tem nenhum problema a emoção quando ela é dirigida pela verdade. O problema é quando a emoção é dirigida pela mentira. E aí, então, esses quadros dramáticos, você imagina o dia seguinte de João, depois de todas essas visões que ele teve, o encorajamento que ele recebeu da parte do Senhor em meio a tanta perseguição, porque ele também estava na ilha de Patmos preso por causa do testemunho de Jesus. E aí a igreja pega esse texto e o que a igreja tem que fazer é fechar os olhos e tentar enxergar com a mente aquilo que João enxergou, para que ela também seja encorajada através desses diversos quadros de um drama que está sendo apresentado e da vitória de Cristo e dos seus redimidos contra Satanás e as bestas aí, né? José Gracino, amado, com você a palavra. Boa noite a todos. Deu um pouco atrasado aí, mas estamos aqui. Josué, tu tivesse deixa eu fazer um pensamento aqui. Seguinte, tu disseste que o diabo é espírito, verdade. Então, quando nós oramos para Deus fortalecer o nosso espírito, não é isso? Para que o Espírito Santo nos ajude fortalecendo o espírito que está em nós, para que nós podemos resistir todos esses espíritos mal e potestade, é isso? Os principados e potestades lá de Sim, Efésios 6, 12 e 13, né? A gente sim. está nessa batalha celestial, sim. Então, as nossas orações são direcionadas a Deus, ao Espírito Santo, para que ele possa revestir o nosso espírito, né? Para que nós podemos resistir todas e quaisquer potestades, não é isso? Isso, a gente se dirige a Deus através de Jesus para que, mediante o Espírito dele, a gente tenha poder para a vitória, não tem dúvida. Obrigado, meu irmão. Vira essa dúvida aí, foi É muito isso aí, importante amado. para mim. Muito obrigado, Deus abençoe. Amém, Deus abençoe. Paulinho, amado, Ô, meu irmão, graça aí, e paz amado, aí. graça e paz. Querido. Eu tô na mesma linha aí do irmão Gracino, né? Lembrando aí nesse versículo 9, 10 aí, o momento em que Cristo venceu ali na cruz, né? Satanás ele não tem mais poder nenhum sobre a terra, correto? E é claro que tem o pecado que ainda existe, o pecado que está no mundo, que são os falsos profetas, né? As pessoas que infelizmente estão enganadas com a falta do conhecimento, né? O pecado da carne, que é que nós conversamos muito aqui, né? Você até colocou aí. E até o irmão Giovanni falou uma coisa interessante, que você vai falar depois lá no 20, que Satanás não tem mais o poder
de ter a possessão sobre homens, sobre o ser humano na Terra. E o Gracino até comentou, a gente tem que lutar então, essa seta. Então, é esse mal no pensamento, nas atitudes do ser humano que a gente tem que trabalhar em cima. Nós estamos orando para que manter. A nossa fé está na verdade, aqui, que é a palavra do Senhor. Correto? Então, a gente vê hoje esse mundo que engana, né? Colocando aí esse circo todo, né? De a pessoa está endemoniada, né? Porque no tempo de Jesus, isso teve. Jesus ele expulsou o demônio. Correto? Depois que ele foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou, ele venceu esse poder de Satanás sobre os homens. Então, isso hoje aqui a gente pode mostrar para as pessoas que isso não existe mais. É uma maneira da gente chegar e mostrar. Olha, só que comprova que isso é uma mentira, que as pessoas buscam ver para poder ilustrar coisas aí. É isso? Eu diria que até a possessão demoníaca, ela persistiu um pouco ainda na época do período apostólico. Eu estava até procurando aqui para ver se tinha algum ato desse dos apóstolos. Tem Atos capítulo 5, tem Atos capítulo 19, Atos 5 com o apóstolo Pedro, Atos 19 com o apóstolo Paulo. Lembra aqueles 7 filhos de Seva que tentaram expulsar um demônio lá e aí deram uma surra e aí veio... E teve a questão em Filipos daquela menina que tinha um espírito adivinhador e Paulo também expulsou aquele espírito adivinhador. Então, época de Cristo e dos apóstolos, houve uma permissão divina para essa possessão demoníaca, para que ficasse comprovado que a doutrina que estava sendo ensinada vinha da parte de Deus mesmo, porque ficava comprovado diante dos olhos de todos, através dos milagres e incontestáveis, que aquela doutrina vinha do Senhor mesmo. Inclusive nessa área. Porque os apóstolos eles deram continuidade e realmente foi aquilo para poder comprovar, né? Porque Jesus disse que daria para eles toda a verdade, João 16:13. Então Jesus começou a anunciar a verdade, mas ela foi completada pela doutrina apostólica mediante o Espírito que Jesus derramou neles. Muito bom. O mundo religioso hoje ele trabalha muito em cima disso, né? Sim. Ele faz esse teatro todo aí, mas a palavra ela está aqui para nós nos defendermos, permanecer na fé do que está aqui na palavra, e é isso que vai nos fortalecer. Né? Com certeza. Obrigado. É isso aí, meus amados. Deixa eu olhar o calendário que eu tenho que comunicar uma coisa para vocês. Amanhã eu vou pedir que vocês me deem uma folga, se vocês puderem, no sentido de pedindo mesmo com carinho, assim, porque amanhã é o aniversário do meu pai e eu gostaria de celebrar o aniversário dele estando presente para abraçar ele amanhã. Ah, que bonitinho. Está liberado, Josué. Aí a gente dá um pulo. Está liberado. Dá um abraço agora, pro seu Lousada. O mês Deixa o de nosso fevereiro. abraço para ele aí, meu irmão. Parabéns, seu Lousada. O mês de fevereiro ele é um mês, para mim, festivo na minha família. Eu estou tentando achar um calendário aqui no meu celular. Deixa eu ver, quarta-feira que vem, talvez. Eu tenho, João. Seja... Quarta-feira, dia 7. 7, daí eu vou pedir para pular de novo, que daí é o aniversário da minha filhinha. Então, primeiro é o meu pai. Estou escrevendo aqui já, João. E 7 é a Débora. Parabéns, já está liberado também. Obrigado. Deus abençoe, Senhor, dê saúde e vida longa para o senhor, viu? Amém. Muito obrigado. Amanhã. Isso aí, amanhã, então, é desse homem que vos fala aí. E na outra semana. Parabéns, seu Lousada, antecipado. Obrigado. Deus lhe abençoe. Bem, pai, tá fazendo. Parabéns. Tá fazendo. Não é 42 meses, né, pai? 1.260, nem 3 anos e meio. 6,8. 6,8. Quase 7, ó. Cuidado, tá próximo. Já passou do próximo do número da besta, né? 666, já foi para 68. Ô, seu Hélio, ele perto de nós está bem novinho. Isso aí, papito. É um jovem, né, Sandrinha? Tá jovem, né? Nossa, perto de mim ele está muito jovem, gente. Já tem 70 anos. Nós já dobramos Beijo a você, fronteira do 70. Parabéns, Hélio. Parabéns. Parabéns.
Deus a todos, graças Ó, a Deus. Glória de Deus. parabéns, Parabéns. seu louvado. Mas vocês Deus não abençoe. parecem ter essa idade. Não se preocupe. Ai, obrigada, que chique. São seus olhos, Lica. Ô, Cris, Não, Cris, sou olha, não, é Cris, olha isso para mesmo, nós, Cris, com a parece. sua carinha de nova e olha para nós, Cris, com a carinha de nova.